A paz de Jesus, amados, aqui é o irmão Renato, no canal Hora Teológica, retornando para uma dica de leitura especial de hoje, uma obra que talvez muitos não conheçam, ok? E já querendo saber como é que você está, irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, seus projetos, ok? E você que não conhece o canal, irmão, que está passando pela primeira vez, dá aquele like, dá aquela curtida, faça parte desse canal, ajuda a gente a crescer, até que o YouTube também veja que o canal seja relevante, importante para você também, que você possa estar compartilhando, divulgando para outras pessoas, para outros amigos, grupos, redes sociais, ok? E você que já nos conhece, nos acompanha, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe poderosamente a sua vida. E não esqueça, amados, aciona o sininho das notificações, não deixa cair o hype do canal, ok? Vamos lá passar a dica de leitura? Essa aqui, ó. O Evangelho de João na interpretação dos pais da igreja e dos teólogos medievais. Isso aqui da Edições Loyola. O autor Alberto Casalegno. Talvez muitos não conheçam. Tem algumas obras também interessantes. Tem uma obra que ele fala sobre o Apocalipse, que a gente já está de olho, já está no radar da gente já aqui. O sumário aqui, irmãos, é enorme. Deixa eu ver aqui quantas páginas tem. Deixa eu manter aqui um padrão. 377 páginas, em média. Eu não vou ler nem o sumário para vocês, vou direto já no ponto de alguns capítulos. Porque olha só, vou até parar para vocês aqui. Quem pode dar uma pausa para dar uma acompanhada com calma, que o sumário é enorme. Ok? Olha só. E a letra também é um pouquinho pequena, né? A gente já tem aquela dificuldade, quem sofre já de miopia passa mal com essa fonte aqui. Aqui, ó. Podendo dar uma pausa para acompanhar com calma, ok? É muita coisa, é muito conteúdo, irmão. Por quê? Eu vou explicar do que se trata essa obra aqui. Para quem conhece a Catena Áurea, praticamente é um comentário bem detalhado do Evangelho de João, né, feito pelos pais da igreja. Né? Aqui é diferente porque a Catena Áurea é compilada por Tomás de Aquino. Aqui não, Tomás de Aquino faz parte do comentário, está comentando também. Então você tem aqui Agostinho comentando, Cirilo de Alexandria, João Crisóstomo, Cipriano de Cartago, Tertuliano, você tem Bernardo de Claraval. Então tem vários autores aqui da antiguidade comentando. Vamos ver aqui alguns comentários, breve, para não tomar muito tempo. Então é o Evangelho de João sendo comentado versículo por versículo por cada um deles. Olha só que interessante. Comentário aqui de Cirilo de Alexandria. Versículo: Eu estou no Pai e o Pai está em mim, que é o João 14:10. Ele fala: O nome do Pai convém a Deus para propriamente do que o nome de Deus. Esse é um nome que indica dignidade. Aquele significa o que caracteriza sua essência. Com efeito, quem diz Deus aponta para o Senhor do universo. Mas quem diz Pai fala da propriedade da pessoa, mostrando que ele é aquele que gerou. O próprio Filho nos mostra pelo termo usado que o nome de Pai é um nome verdadeiro, mais próprio do que o nome de Deus. Ele não disse eu e Deus, mas eu e o Pai. Então, assim, vai falar sobre a questão da intimidade do Cristo com o Pai. Não quando diz que Cristo é gerado. Alguns pensam, né, tendem a pensar que Jesus nasceu depois, veio à existência depois porque foi gerado. Mas sim quando ele fala que ele vai explicar gerado nessa existência. Porque ele vai dizer que o Pai são um, até porque alguns textos ele vai corroborar que, Senhor, dá-lhe a glória que eu tinha contigo, né, desde do início, do princípio do mundo. Ele vai comentar essa parte aqui. Jesus ele é coexistente com o Pai, ele é eterno. Então não teve princípio. Né? É diferente de você falar eternidade e imortalidade. Imortalidade tem um princípio, mas não tem fim. A eternidade não, uma ponta a outra, sem fim. Então Jesus, quando ele vai falar assim, eu e Deus, ele mostra que são pessoas distintas, mas vai falar sobre a intimidade dele aqui. Eu e o Pai, ou seja, está no Pai, gerado por ele, da mesma essência, coeterno, com o mesmo poder, com a mesma glória.
Outro interessante aqui, comentário, é... Deixa eu ver, até anotei. Beda, o Venerável, né? Ele vai comentar aqui, texto curto, que é João 14,17. Ele fala sobre o do Paráclito, né, do Espírito Santo, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo, pois está escrito: a sabedoria da carne é inimiga de Deus, pois ela não submete à lei de Deus, e nem o pode. Romanos 8,7. De fato, a injustiça não pode ser justiça. Fala-se do mundo, significando os que amam este mundo. Esse amor não vem do Pai. O amor deste mundo, contra o qual lutamos para que dissemine e seja suprimido em nós, é contrário ao amor de Deus, que foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então ele vai falar aqui que é impossível o mundo, as pessoas desse mundo, né, terem o Espírito Santo. Não há compatibilidade, né? Um se opõe ao outro, um inimigo do outro. Outro termo aqui interessante que ele vai usar, irmãos. Outro comentário aqui interessante é o da página 249, comentário de Tomás de Aquino, sobre: para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim, que é a oração de Jesus pelos discípulos, João 17:23. Ele fala que o mundo não conhecerá somente isso, mas também a glória dos santos, isto é, dos fiéis, porque Deus os amou. No momento presente não podemos conhecer quão grande será o amor de Deus por nós. Pois bem, o que Deus nos dará, escondendo todos os nossos desejos e aspirações, não podem ser imaginados por nós. Ele vai falar que a finalidade da unidade dos cristãos é indicada pelas palavras: para que o mundo reconheça que me enviaste. Isso aqui é interessante, ele vai discorrer aqui, irmãos, porque é impossível o mundo reconhecer a igreja como igreja se houver desunião nela. É impossível. Se a pessoa, um cristão, mostra para alguém do mundo que tem rancor, que tem aversão a alguém, com alguma inimizade, um certo desafeto, já é uma característica vital para o mundo olhar e apontar: esse aí não é um cristão. Porque justamente uma coisa que caracteriza a igreja é a unidade. Porque é um corpo. Você nunca viu um corpo andando de forma separada, né? O tronco aqui, o braço aqui, o outro braço aqui, andando numa harmonia, unidade. Esse aqui que ele está falando. Se a igreja é igreja, como o corpo de Cristo, ela tem que ser reconhecida como única, unida, harmônica, assim como Jesus vai orar. Assim como eu e o Pai somos um. Ele vai orar para que a igreja seja um com eles. Então, assim, é vital. Uma igreja que vive em pé de guerra, desunida, né? Já temos várias divergências entre doutrinas, né? Igrejas e igrejas, várias denominações. Agora, quando uma denominação em si ela já é desunida, isso mostra na sua comunidade, isso vai transparecer na comunidade para o mundo que a igreja ali ela não representa Cristo. Só vive em pé de guerra, uma igreja que não perdoa, não é misericordiosa, não faz a obra de Deus, não agrada a Deus, né? Os membros têm vários inimigos na sociedade, não são bem vistos. Esse é o grande problema que Tomás de Aquino também aponta aqui. Então, irmãos, é uma obra belíssima e cada comentário riquíssimo, bem diferente dos comentários que a gente vê hoje, né? Tem uma linguagem diferente, algumas linguagem filosófica, claro. Nós temos aí mais de 1.500 anos, 2.000 anos para trás de um pensamento. Então você vai ver aqui que alguns comentários bastante diferentes, com uma narrativa diferente, com uma forma de diálogo diferente para discorrer no pensamento. E às vezes é um pouco difícil de entender a forma que eles estão nos passando, mas a obra, assim, ele é fácil de digerir, certo? Quem quer ler por capítulo, em sequencial, o livro não precisa te proporcionar a obrigação de você ler sequencialmente. Você pode pegar aleatoriamente e ir marcando. Uma obra belíssima, irmãos. Vai ficar aí a dica, tá? Da Edições Loyola, Alberto Casaleno, o Evangelho de João, na interpretação dos padres da igreja e dos teólogos medievais, ok? Obrigado por ter ficado conosco até agora. Um abraço, fiquem com Deus.